E nós queremos agradecer a Deus por esses anos de existência. Estamos muito felizes e gratos. Você está assim? Diga amém. Quero convidar o pastor Leandro. Glória a Deus, está aqui conosco desde ontem. E hoje será mais uma porção do Senhor para nós. Pastor, fique muito à vontade. Eu quero avisar a igreja que hoje nós temos cantina no Espaço 133. Então você não pode sair daqui sem ir ali no espaço, ter comunhão com outros irmãos. O material do pastor Leandro, que ele vai explicar já qual é, também está disponível. Temos muito poucos, então não perca a oportunidade. E ele está com a palavra agora para liberar o que o Senhor colocou no seu coração. Obrigado, pastor. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Poxa, vocês estão felizes, gente? Eu acho que vocês ficaram cansados de ver tanta coisa que a igreja faz, né? É realmente encorajador. Gente, quem estava conosco aqui ontem, por favor, levante sua mão bem alto. Bem alto, bem alto. Quem estava aqui ontem? Quem não estava, levante sua mão. Onde é que vocês estavam, gente? Gente, então ontem nós demos início, eu falei que nós iríamos trabalhar o mesmo entendimento durante as reuniões aqui nesse fim de semana de celebração, ontem, hoje e amanhã. E hoje nós vamos dar seguimento, mas mesmo você que não esteve ontem vai poder absorver e receber da palavra. E você que esteve vai ter ainda mais clareza, mas a palavra eu acho que está gravada no YouTube de ontem, é isso? A palavra de ontem está ao vivo, né? A de ontem não está ao vivo, né, irmão? De hoje está ao vivo, mas está no YouTube, você pode acessar. Gente, como a pastora Geisa falou, esse material Cosmovisão Profética, um olhar a partir do propósito eterno, é um material que é fruto de 12 anos de ensino sobre esse tema e que tem 3 objetivos primordiais. O primeiro, esclarecer à luz das Escrituras qual é o plano de Deus, o que Deus está fazendo. Quantos gostariam de fato de entender a Bíblia aqui? Esse material vai te ajudar a isso. O segundo objetivo é mostrar onde Deus está no cumprimento do seu plano. Deus tem uma agenda e Ele está cumprindo o seu plano. Onde Ele está, e nós também trabalhamos para mostrar isso. O terceiro objetivo é como você pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo desde a eternidade passada. Olha para mim, aprende a investir no crescimento do seu homem interior, porque ninguém fará isso por você. Ok, gente? Então, boas literaturas nos ajudam a crescer no entendimento. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Levanta a mão. Hoje? Tem alguém de aniversário hoje? Cadê? Então é seu, meu irmão. Tinha mais alguém? Ou não? Não, né? Aleluia. Então eu vou cortar no meio aqui. Meu irmão, felicidades, faça bom uso, que sirva para a sua edificação, amém? Vamos aplaudir Jesus, gente? O irmão pensou que não ia ganhar nenhum presente hoje, aí ó, Jesus providenciou, irmão, viu? Jesus está te ouvindo. Gente, vocês têm fome da palavra hoje, amém? Então vamos lá, vamos caminhar um pouco mais. Eu vou relembrar rapidamente o que eu falei ontem. Ontem nós falamos a respeito da natureza da igreja. Falamos que o propósito original da igreja é se tornar uma com Jesus, para que ambos sejam Cristo, o novo homem, o ungido de Deus. Quem com sinceridade foi edificado ontem pela palavra? Então, eu dizia que é muito bom nós termos tempo de adoração, é fundamental, tempo de nos abrirmos para o mover do Espírito, isso é especial, mas esse é um tempo de crescermos no entendimento da palavra de Deus. E por vocês estarem numa data tão singular, celebrando 51 anos de igreja local, eu quero continuar falando a respeito da natureza, vida e vocação da igreja. Diga comigo, natureza, vida e vocação da igreja. Ou seja, o que a igreja é, como a igreja vive e qual é a sua vocação, o seu objetivo primordial. Para isso eu gostaria que você fosse a Hebreus capítulo 6. Quero agradecer meu amigo tangedor que está aqui me servindo sempre. Pode pôr mais som, deixa Jesus te usar, irmão.
Irmão, água de coco é um avivamento. O pastor Jadson ficou até com ciúme, vocês viram? Irmão, serve água de coco para o pastor Jadson também. Livro de Hebreus, capítulo 6. Se você tem as escrituras aí na sua mão, tome-as. Se sua escritura é eletrônica, ligue ela. Vamos caminhar aqui. Versículo 1. Quem encontrou, diga assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Digam comigo: prossigamos até a perfeição. Mais uma vez, prossigamos até a perfeição. Essa é hoje a ênfase da palavra. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Curva sua cabeça um pouquinho, feche os seus olhos. Pai, te damos graças uma vez mais por essa noite tão especial, tão singular. Te damos graças por aquilo que você fez em 51 anos de história. E nós sabemos que aquilo que você fez serviu para nos trazer até onde nós estamos. E eu te peço que essa igreja possa crescer e amadurecer cada vez mais até ser a igreja gloriosa, desejada do seu Filho no fim dos tempos. Pai, eu quero te pedir sobre cada irmão que está aqui, cada família representada, desde o mais novo ao mais ancião entre nós, que ninguém esteja disperso, mas que a sua palavra acenda uma chama em nossos corações, que tenhamos clareza, que tenhamos entendimento, que você possa nos dar visão celestial nessa noite. Nós te pedimos, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, para que conheçamos a real esperança da nossa vocação. Oramos no precioso nome do seu Filho, e quem crê diga amém. Gente, então ontem nós trabalhamos a respeito da necessidade da maturidade da igreja. Eu terminei falando a respeito do desejo que o Senhor tem de se casar, e usamos o texto de Cantares capítulo 8. Quem lembra, sacode a mão aí. Então, nem tinha percebido, como o pastor Jadson disse ontem, toda a decoração, realmente não deu nem tempo. Agora tiraram as alianças dali, não sei o que aconteceu. Agora que eu olhei, não está mais ali. É que hoje o tema é outro. Mas foi muito assim, de acordo com a vontade do Espírito, falarmos a respeito disso. Hoje eu vou seguir o assunto, mas eu quero aprofundar ele um pouco mais. Para isso, começamos com Hebreus 6. Quando o autor de Hebreus escreve essa carta, no capítulo 5, deixa a sua Bíblia aberta ou ligada. No capítulo 5, ele estava desejoso de falar a respeito da vocação da igreja, desse novo tipo de gente. Isso a igreja é, um novo tipo de pessoas, um povo diferente. E ele queria falar a respeito da vocação da igreja, e ele fala que nós recebemos, junto com a nossa redenção, com a nossa salvação, o ministério sacerdotal. Todo crente, todo aquele que foi salvo, redimido e que está em Jesus é um sacerdote. Não apenas os que ministram nas plataformas, os que ensinam as escrituras ou os que liberam cânticos ao Senhor, mas todo aquele que está em Jesus foi comprado com o propósito de ser um sacerdote. É isso que as escrituras dizem a nós, gente. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 ao 10, a escritura diz assim: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para ele os constituístes reino e sacerdotes. Então, quem aqui está em Jesus e pode dizer graças a Deus pelo sangue do Senhor? Se você diz que você é um redimido, um salvo por Jesus, então você é um sacerdote. Essa é a sua vocação. E todo sacerdote, todo aquele que está em Jesus, repito, eu não estou falando sobre ter um curso de teologia, eu não estou falando sobre capacidade de pregar, nada. Eu estou dizendo, se você foi redimido, você foi comprado a preço de sangue para ser um sacerdote. Há uma missão que você deve cumprir, amém?
E todo sacerdote ministra em 3 esferas diferentes. Todo sacerdote é chamado a ministrar ao Senhor, aos santos e ao mundo. Diga comigo: eu, como um sacerdote, comprado por preço de sangue, o sangue de Jesus, sou chamado para ministrar ao Senhor, aos santos, ao mundo. Ao Senhor, aos santos e ao mundo. Amém? Essa é a natureza da nossa vocação. E o autor de Hebreus diz que esse sacerdócio que recebemos com a nossa redenção é segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um assunto extremamente difícil. E o próprio autor de Hebreus sentia essa dificuldade quando tentou explicar para os irmãos que eles não eram descendentes da tribo de Levi, que era só uma sombra. O sacerdócio levítico não passava de um modelo, de uma sombra do que Deus faria na nova aliança, que nós somos sacerdotes de uma outra ordem, não descendentes de Arão, mas nós somos descendentes de Melquisedeque, ok? Então, ele sentiu a mesma necessidade e dificuldade que eu sinto quando vou falar sobre esse assunto. Por isso eu não vou falar sobre esse assunto, eu vou correr, mas eu quero que você olhe Hebreus capítulo 5, versículo 11, para que você entenda por que no capítulo 6 ele fala o que nós lemos no início. Hebreus capítulo 5, verso 11, diz assim: do qual, ou seja, do sacerdócio, olha o 10, chamado por Deus sumo sacerdote, é Jesus, ele está falando que Jesus é chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual, nessa ordem, temos muito o que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, tardios para ouvir. Querido, presta atenção, fica com a Bíblia aberta. Quantos de vocês lembram que Jesus costumava terminar boa parte dos seus ensinos com a seguinte expressão: quem tem ouvidos para ouvir? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar quem tem ouvido que não é para ouvir? Por que Jesus usava umas expressões que não fazem muito sentido para nós? Quem tem ouvidos para ouvir? Ah, não, o ouvido é para cheirar Jesus. É porque no conceito hebraico, a palavra ouvir é shema. E shema significa ouvir e obedecer. O que é ouvir em hebraico? É quando você obedece. Então o que Jesus queria dizer é: quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, obedeça. Quem ouve a Deus, quem obedece, quem escuta, não está ouvindo. Nós muitas vezes escutamos, não ouvimos. Então o autor de Hebreus diz: olha, eu queria falar muito sobre o serviço, sobre a herança. Já vou te falar bem rapidinho um pouquinho sobre como vocês têm a autoridade e o poder do reino disponíveis a você no sacerdócio de Melquisedeque. Mas é difícil explicar isso para vocês. Por quê? Porque vocês são tardios para ouvir. Significa vocês são lentos para obedecer. E por que vocês são lentos para obedecer? Olha o que diz o verso 12: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais, que necessitais de leite e não de sólido alimento. 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança ou menino. Mas o mantimento sólido é para os adultos. Olha quem é um adulto espiritual: os quais, em razão do costume ou pela prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Deixa eu te explicar, pegando o nosso gancho de encerramento ontem sobre a necessidade da menininha de Cantares 8, um tipo de igreja, se tornar madura.
Como nós crescemos em maturidade? Eu disse, obedecendo aquilo que já sabemos. O autor de Hebreus diz: vocês não crescem porque só se alimentam de leite. E ele diz o seguinte: todo que se alimenta de leite não é experimentado, mas o mantimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática. Quem é um adulto espiritual? É aquele que pratica o que está ouvindo. Esse é um dos principais problemas que nós temos por não crescer na nossa salvação. Que a gente fica vindo culto após culto, culto após culto, culto após culto, mas nós não experimentamos toda a realidade da nossa nova condição. E achamos que tem algum problema com Deus ou com o Evangelho, ou ainda com a igreja que a gente pertence, quando na realidade o problema está com você, que não pratica aquilo que já sabe. Então o autor de Hebreus sente dificuldade de falar sobre isso, mas ele diz que o adulto é aquele que pela prática, em razão do costume, ele exerce os seus sentidos e é capaz de discernir tanto o bem quanto o mal. Quem é alguém que está amadurecendo na jornada com o Senhor? É alguém que pode discernir o bem e o mal. Isso te lembra exatamente do Éden. Escute uma coisa. Quando Deus criou o homem, no jardim tinham duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você acha que Deus não queria que o homem discernisse o bem e o mal? Se por acaso você já pensou isso, é equívoco, porque o texto de Hebreus diz que quem está amadurecendo é apto para discernir o bem e o mal. Mas sabe qual era a proposta de Deus? Tem duas árvores: a árvore da vida, a vida de Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, ao invés de comer da árvore da vida, para que por intermédio da vida ele crescesse em discernimento, ele quis pular ele quis criar um atalho, pular os processos. Ele quis comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para saber o que Deus sabia, sem ter a vida de Deus, a natureza de Deus. Esse muitas vezes é nosso problema. A gente quer saber o que Deus sabe, mas não queremos nos tornar o que Deus deseja que nos tornemos. Um dos textos mais poderosos das Escrituras está em 1 Pedro, capítulo 1, quando Pedro diz que Deus nos chamou para que fôssemos coparticipantes da natureza divina. Olha para mim, seu propósito principal não é o lugar para onde você está indo, é aquilo que você está se tornando, imagem e semelhança de Deus. É que sejamos coparticipantes da natureza de Deus, diz o apóstolo Pedro. Então o autor de Hebreus está dizendo que ele gostaria de falar sobre essa ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um homem que aparece nas Escrituras e abençoa Abraão. Ele é rei e sacerdote. Diga comigo, rei e sacerdote. Então, do que isso fala? De uma mente de rei e de um coração de sacerdote. Irmão, Jesus disse assim, deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus, quando enviou os discípulos em Mateus 28, ele diz assim: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide. Escuta aqui, se toda a autoridade foi dada a Jesus, não restou nada para o diabo. Você já se deu conta disso? Jesus disse: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Se toda a autoridade foi dada a Jesus, não sobrou nada para o diabo. Não, por favor, irmão, me ajuda aí, irmão, não seja tão tradicional. Irmão, toda a autoridade foi dada a Jesus. E ele diz, portanto, vão. Então, quando nós nos movemos, quando nós vamos sobre o comando de Jesus, toda essa autoridade está disponível a nós. E é toda a autoridade, não é 50% da autoridade, é toda a autoridade de Deus. E nós somos sacerdotes, e uma mente renovada é uma mente de reino, que tem a capacidade de liberar o poder de Deus. Mas por que nós não experimentamos a totalidade do nosso sacerdócio ainda? Porque nós não temos um coração sacerdotal. Nós queremos ter mente de reis,
mas não queremos um coração de sacerdote. Rei é aquele que exerce autoridade, sacerdote é aquele que sacrifica. Nós queremos o poder do reino, mas não queremos uma vida de renúncia. Diga comigo: mente de governo, coração de servo, é o que eu preciso. Isso é a ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote, mentalidade de governo, coração de servo. Quando nós alcançamos uma natureza serviçal, como a natureza de Jesus, nós vamos experimentar uma mente renovada, e essa mente renovada vai nos levar a liberar todo o poder de Deus. Você sabe qual é o primeiro sinal do reino de Deus? Não são milagres ou prodígios, é metanoia, mudança de mente. Jesus sempre, quando pregava o reino, dizia: arrependei-vos, pois é chegado a vocês. Qual é o sinal que o reino de Deus está entre nós? Mudança de mente. Arrependimento é metanoia, é uma nova mente. Mas para experimentar isso, eu preciso ter um coração de serviçal, um coração sacerdotal. O autor de Hebreus queria falar sobre essa ordem sacerdotal, mas ele disse: olha, é difícil falar isso. Então, no capítulo 6, vamos ler de novo. Ele diz: portanto o que? Haja vista que vocês já entenderam tudo que eu falei, o autor de Hebreus quer dizer. Deixemos os rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos até a perfeição. Mas, queridos, eu nunca discordei das Escrituras, mas estou precisando fazer isso. Por quê? Porque o autor de Hebreus diz assim, pastora Geisa: não vamos voltar a falar sobre as bases da doutrina de Cristo, vamos prosseguir para a maturidade, para a perfeição. Mas eu tenho que dizer para o autor de Hebreus: meu querido, me desculpa, a minha geração nem sabe que Cristo tem doutrinas que são elementares, que são rudimentares. A minha geração nem sabe que há uma base, o básico da doutrina de Cristo. Verdade é que se eu perguntasse para vocês, irmãos, eu tenho feito isso no Brasil, onde estão as doutrinas elementares de Cristo, básica? A maioria diria: eu nem sei que tem. Você sabe quantas e quais são as doutrinas? Eu não sei. Deixa eu te falar uma coisa boa, parece que eu estou complicando, mas eu estou descomplicando. Jesus ensinou bastante coisa. Vocês sabem aquela versão da Escritura que as palavras de Jesus estão em vermelho? Quem tem? É bastante coisa que Jesus falou, né, irmão? Sabe o que o autor de Hebreus faz? Ele resume todo o ensino de Jesus em 6 doutrinas. Então, se você já estava achando que eu estou começando a ficar difícil, eu vou começar, na verdade, a ficar prático. Só que a gente tem que parar para pensar. Ele diz: não tornemos a lançar os rudimentos, a base da doutrina de Cristo. Agora, eu tenho percebido uma coisa: minha geração é intensa, porém inconstante. A gente explode em louvor: Jesus, eu te amo. Segunda-feira já esqueceu. Querido, é bom que sejamos intensos, melhor ainda é sermos constantes. Constância é mais valiosa do que intensidade. O que eu aprendi na minha caminhada com Jesus foi que é melhor ser constante. Vai devagarzinho, irmão, mas vai. Agora tem gente: nossa, esse cara vai ser uma bola de fogo. 6 meses depois ninguém sabe mais dele. Mas gritava, berrava, se esperneava, dava glória, comia o fogo, nadava no fogo, mergulhava no fogo, corria no fogo, queimava, quero queimar, queimou tanto que desapareceu, ninguém nem sabe onde é que dá. Quem está me entendendo aqui? A constância é mais valiosa que a intensidade. Porque o brasileiro é muito passional. Tudo é mas não permanece. E sabe por que a gente é intenso, mas inconstante? Porque carecemos de uma base sólida. Olha para mim, nossa fé não está sobre uma base sólida. E por que carecemos de base? Porque estamos negligenciando o básico da doutrina. O que constitui a base? As coisas básicas.
E aí eu tenho que discordar do meu amigo autor de Hebreus. Ele, desculpa, querido, você achava que estava ruim na sua época, na minha conseguiram piorar. Que a gente nem sabe que Cristo tem elementos básicos da sua doutrina. Mas, queridos, olha para mim, isso não é para vocês aqui. Só estou falando por falar, isso é mais na minha igreja lá em Curitiba, aleluia. Glória a Deus. Aqui é um avivamento total. A glória a Deus. Então, ele vai falar de 6 doutrinas, mas escute, ele diz, prossigamos para a perfeição. Esse é o tema, essa é a ênfase dessa noite, prosseguir para a perfeição. Eu quero dizer como a gente faz isso, e o que é a perfeição. Primeiro, a perfeição está resumida em Efésios 4:13. Quando Paulo fala sobre a unidade do Espírito e sobre os dons que ele distribui na igreja e sobre os homens que são dons para a edificação da igreja, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, Paulo diz assim, que tudo isso que Deus nos dá, diz assim, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, Efésios 4:12, para a obra do ministério, 13, ele diz assim, até que todos, diga comigo, todos, isso inclui você, até que todos alcancemos a medida da estatura completa de Jesus. O que é perfeição? É nos tornarmos como Jesus. Mas isso é impossível? Sim, o que é impossível para o homem é possível para Deus. E não é uma coisa que nós fazemos, é uma coisa que o Espírito faz em nós à medida que nós nos abrimos para a ação do Espírito em nós. Agora deixa eu te falar o seguinte, Cristo é a medida de todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Nós medimos as coisas pelos nossos conceitos. Deixa eu te falar o seguinte, a gente mede tudo por aquilo que a gente acha que é a vara de medir. A vara de medir de Deus é Jesus. Você não tem que se comparar com a pastora Geisa. Você tem que se comparar com Jesus, irmão. Você não tem que se comparar comigo ou com o seu referencial. Você tem que se comparar com Cristo. A vara de medir de Deus é Cristo. A medida de todas as coisas é Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. A gente está tendo um papo mais maduro, eu disse desde ontem. Quando um pastor encontra outro pastor, queria que o pastor Jadson estivesse aqui, ele vai ouvir, que a gente ia tirar sarro. Eles ficam se coçando para fazer uma pergunta, não aguenta, mas tem que perguntar. Olha lá, a pastora Geisa já falou. Qual que é a pergunta, pastora Geisa? Quantos membros tem na sua igreja? Dias atrás de pastor, irmão, vou contar uma coisa para você, é muito tempo. Quando a gente fala dias atrás, pode ser 15 anos, mas foi esses dias, tá bom? Dias atrás alguém me perguntou isso, porque eu estava servindo numa grande conferência, com milhares de pessoas, e Jesus foi muito gracioso e bondoso, e eu senti que um pastor de uma mega igreja ficou um pouco incomodado, porque ele não sabia nem quem eu era. E tá bom, que, né? Não precisa saber quem eu era, porque a medida de todas as coisas é Jesus e não o Leandro. Mas aí ele queria me pôr no meu lugar, entendeu? Normalmente eu tô querido, eu deixo quieto, mas naquele dia eu estava meio chato, meio cansado. Quando eu estou cansado eu fico meio chato. Quando a gente entrou no avião para vir para cá, irmão, eu fui primeiro num voo, numa poltrona, depois fui na outra, falei, ai, tá ruim, tá apertada. A Fran falou, amor, você tá cansado. Eu disse, por quê? Porque tudo tá ruim para você, a aeromoça tá feia, não gostei, você tá cansado. Esse dia eu estava meio cansado. Aí o pastor disse, Leandro, quantos membros tem na sua igreja? Eu sabia que ele queria me colocar no lugar. Aí eu falei, pastor, querido, lindo de Deus, você assistiu os 300? Quem assistiu os 300 aqui, levanta a mão. Olha que povo pecador. De novo, levanta a mão, Esparta. Quem assistiu, levanta a mão. O povo tá, até a pastora Geisa, aleluia. Todo mundo em pecado aqui. Pode assistir televisão aqui? Pode, né? Graças a Deus. Que vai que não pode, né, irmão? Aí eu falei, pastor, você assistiu os 300? Aí ele, hã? This is Esparta, aquela coisa, Leônidas. Ah, assisti. Ah, o senhor lembra quando, no primeiro filme, tá? Quando o exército da Grécia
se encontra com os espartanos para ir lutar contra os Xerxes? Lembro. Você lembra que o capitão da Grécia dá uma olhada para o Leônidas? Leônidas é demais, né? Eu sei, eu sou parecido com ele, eu sei, ó. Leônidas depois da gripe, né? Aí, depois da guerra. Aí o capitão dos gregos estão lá com 20 mil soldados, eu acho, e ele encontra os 300. Aí ele olha para o Leônidas e diz assim: mas você só trouxe isso de soldados? Aí o Leônidas, aquela vozona, né? Começa a perguntar para os caras: o que você é? Aí o cara diz: ferreiro. Você, o que você é? Agricultor. Os gregos, né? Você, o que você é? Tecelão. Aí ele: espartanos, qual é a vossa profissão? Quem lembra o que eles fazem? Au, au, au. Aí o cara dá uma tremida e ele fala assim: eu acho que eu tenho mais soldados do que você. O pastor estava me olhando, todo mundo na mesa, e eu falei: entendeu? Por quê? Olha para mim, por quê? Porque você não mede a eficácia de um ministério pelo número de pessoas que ele reúne. Você mede a eficácia de um ministério pela estatura que as pessoas que estão reunidas já alcançaram. Porque Cristo é a medida de todas as coisas. Isso é a perfeição. Então deixa eu te falar uma coisa: não é o quanto nós fazemos para Deus, é o quanto Ele já fez em nós. É o quanto Cristo já foi formado em você. Então o autor de Hebreus diz: vamos prosseguir para a perfeição. E ele vai falar dos fundamentos da doutrina de Cristo. Então, se você está em Hebreus 6, ele diz assim: portanto, deixemos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Duas primeiras doutrinas: arrependimento de obras mortas e fé em Deus. 2, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos. Mais duas doutrinas, são 4. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Mais duas, são 6. Então ele diz que tudo que Jesus ensinou, meu Deus, irmão, olha que chave, que bênção para você aprender a Bíblia. Tudo que Jesus ensinou se resume em arrependimento de obras mortas, fé em Deus, imposição de mãos, batismos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Pronto. Todo o ensino de Jesus. 6 doutrinas. Mas como eu sou muito querido, estou feliz, vocês estão felizes ainda? Eu vou fazer as 6 virar 3, para ficar mais fácil de a gente entender. As duas primeiras doutrinas, arrependimento de obras mortas e fé em Deus, elas são chamadas pelos estudiosos. Eu não sou um teólogo, eu não tive a oportunidade de fazer teologia, eu disse ontem, eu saí da escola muito cedo, por uma adolescência na drogadição, por ter perdido meu pai na 6ª série. Então, se Deus fala com uma pessoa igual a mim, Ele fala com qualquer um que queira ouvi-lo, amém? Eu vou começar a explicar algumas coisas agora que não são complexas, são profundas, é diferente. Você não tem desculpa de dizer: eu não entendo. Entende sim, porque se eu fugir da escola na 6ª série, entendo, irmão, deu ruim para você. Aleluia. De burro já basta eu aqui. Então vai estudar, seu miserável, e não vai dizer que o pastor Leandro deixou você não estudar. As duas primeiras doutrinas são chamadas de soteriologia. Diga comigo: soteriologia. É quase uma língua estranha, né, irmão? O que é isso, soteriologia? Doutrina da salvação. Resumo: como Deus nos salvou? Simples. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus significa soteriologia. A doutrina da salvação, a obra de Deus para nos salvar em Cristo. Como Deus nos salvou? As outras duas, batismos e imposição de mãos, são práticas da vida da igreja. Elas são chamadas de eclesiologia. Diga comigo: eclesiologia. Vida da igreja. Ontem eu falei da natureza, hoje eu quero falar da vida da igreja. Amanhã eu vou falar da vocação da igreja. Natureza, vida e vocação. Vida da igreja, eclesiologia. E as outras duas, ressurreição dos mortos e juízo eterno, são chamadas escatologia. Diga comigo: escatologia. O que é escatologia? A doutrina da consumação de tudo. Pronto, simples. Você já é até um teólogo agora.
Diga comigo: soteriologia, eclesiologia, escatologia. Diz glória a Deus e aleluia bem rápido, você vai ser batizado no Espírito Santo. Se enrolar a língua, já sai falando que deu certo. Gente, olha só, escuta aqui. Qual é meu objetivo? É que nós entendamos hoje qual é a escatologia da minha soteriologia. Olha que coisa. Qual é o objetivo para qual eu fui salvo? Como a minha soteriologia alcança a escatologia? Como eu desenvolvo a minha salvação e me torno aquilo para qual Deus me salvou para ser? Aí você vai ter a resposta aqui, pela eclesiologia. Hoje eu quero falar sobre a vida da igreja. Pela vida da igreja. Agora escuta, presta atenção que vai ficar bem mais fácil ainda para entender. Queridos, a nossa soteriologia tem uma escatologia. A nossa salvação tem um objetivo final. Ela não é um fim em si mesma. Ela é o início do processo de Deus em nós. Escute, você já se perguntou por que Deus te salvou? Porque se você acha que Deus te salvou, que isso é muito legal, você já está equivocado, né? Mas se você já não é tão equivocado assim e acha que Deus te salvou por causa do pecado, você também está equivocado. Porque já pensou se Deus tivesse nos salvado só porque o pecado entrou e bagunçou tudo? Se isso fosse verdade, então Deus não consegue controlar o plano dele, deu tudo errado. Deus perdeu as coisas de controle, o homem fez tudo errado lá no Jardim do Éden, aí Deus teve que matar Jesus. Olha, as pessoas, os crentes pensam que é assim: Deus criou um homem perfeito, mas aí esse homem perfeito caiu no pecado. Aí Deus chegou no jardim e falou: ai meu Deus, quer dizer, ai por mim mesmo. Jesus, o que foi? Jesus falou: pai, eu tinha ido no mercado e você, eu estava no estacionamento e o homem fez tudo errado, e cadê o Miguel que não cuidou dele? Aí o Deus olhou para Jesus e falou: filho, não tem jeito, eu vou ter que te matar agora, para salvar ele. E pronto, agora Deus matou Jesus porque o homem fez tudo errado, e Deus salvou a gente, que a gente é muito bonzinho. Então Deus olhou para Jesus, pensou em você, falou: eu prefiro você do que Jesus. Jesus é mau, vou matar Jesus. Matamos Jesus e ficou com a gente. E agora qual é o plano de Deus? É que todo mundo se torne um bebezinho loiro com uma fralda, com uma aliança em cima da cabeça, com um olhinho azul, e fica em cima de uma nuvem com uma harpa dizendo aleluia, 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 para todos sempre. A gente acha que isso é escatologia. Sabe que uma vez um missionário da Jocum me contou uma coisa? Escuta, criança você sabe que não mente, né? Estavam evangelizando, pregando, e daí chegou a pregar para a criança e disse assim: Jesus morreu para te salvar dos seus pecados e tal. Daí a criança falou: ah, que legal. Para quê? Para você ir morar no céu. Uau! E o que eu vou fazer lá no céu? Lá no céu você vai cantar. Aí a criança diz: e o que mais, tio? Vai cantar mais um pouco, aleluia, glória. E o que mais? Você vai dizer glória a Deus. E o que mais? Então você vai ficar adorando. A criança falou: tio, que chato. Sabe por quê? Porque isso é extremamente sem significado nenhum. Até uma criança acha isso estranho. A gente acha que Deus nos criou, deu tudo errado, matou Jesus, nos salvou, e a gente vai se tornar tudo bebezinho. Quando não bebezinho, você pensa que você vai ficar com uma roupa de batismo para sempre, voando em cima de uma nuvem. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente acha que essa é a escatologia da nossa soteriologia. O objetivo de Deus ter nos salvado. Porque Deus quer música. Miguel está cansado, não aguenta mais, Miguel está lá. Aí Deus salvou os crentes para ajudar Miguel, fazer turno. Serafim, querubim, não aguenta mais dizer santo, 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 santo. Está lá no céu, santo, 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 santo. Aí Deus salvou a gente e a gente vai poder assumir o turno. Aleluia, e Miguel vai ter férias. Você está rindo, mas a gente pensa que isso é escatologia.
Mas escatologia é o objetivo da nossa soteriologia. Nós fomos salvos para que seja possível nos tornarmos aquilo que originalmente Deus nos criou para ser. A imagem e semelhança de seu Filho. E deixa eu te falar, Jesus é bem mais do que um músico. Jesus é bem mais criativo. Diz que por meio dele todas as coisas foram feitas e subexistem por ele. Você já parou para pensar numa coisa? Que o homem, sem a natureza de Deus, criou isso aqui, ó. O homem caído, sem a natureza de Deus restaurada, criou isso aqui, ó. Você imagina quando nós alcançarmos o objetivo da nossa salvação, na vinda gloriosa de Jesus, o que nós seremos capazes de fazer? A gente não entendeu muito o plano de Deus, mas eu quero te mostrar que a nossa salvação precisa ser desenvolvida. A gente precisa entender qual é a escatologia da nossa soteriologia. Como é que eu cresço na minha salvação? Na eclesiologia, na vida da igreja. E nesse tempo de celebrar esse aniversário de vocês, é uma palavra muito propícia para nós. Para isso, vamos a Filipenses capítulo 2, por favor. Quantos estão me entendendo? Digam sim. Tudo na sua vida tem que ser medido por Cristo. Vou repetir de novo. Cristo é a medida de tudo. Como é que eu estou? Simples. Põe Jesus e você, um do lado do outro, e olha as características. Não põe ninguém mais aqui, nenhum sucesso financeiro, ministerial, profissional, emocional. Esquece. Põe Jesus do teu lado e se mede por ele. Porque Paulo diz que tudo que Deus está fazendo é até que todos alcancem a medida da estatura completa de Jesus. Isso é a nossa escatologia, o objetivo da nossa salvação. Filipenses capítulo 2. Olha o que Paulo vai dizer, versículo 12. De sorte, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Lembra que ontem eu terminei, temos uma irmãzinha pequena. Paulo, quando escreve aos irmãos que já tinham sido salvos. Quem aqui já foi salvo por Jesus pode dizer graças a Deus. Você está desenvolvendo a sua salvação? Você sabia que deve desenvolver, crescer na sua salvação, alcançar a escatologia da sua soteriologia? Porque nós estamos com uma visão muito parcial do plano de Deus. E lá no material de Cosmovisão Profética, no livro, você vai poder aprender muito sobre o que eu estou falando, com muito mais conteúdo para te ajudar a se tornar o que Deus te chamou para ser. Escute, olhe para mim. Um determinado pregador americano disse o seguinte: ele disse: no dia em que você descobrir quem Deus te criou para ser, você nunca mais desejará ser outra pessoa além de você mesmo. Você é único, você é singular, e o Senhor te salvou para que você se torne a melhor versão de você mesmo. Agora deixa eu te falar uma coisa incrível. Existem aproximadamente 7 bilhões de seres humanos vivos hoje na Terra, sem contar os que já partiram na história. Cada ser humano é único. Ninguém tem o mesmo DNA. Ninguém tem a mesma digital. Sabe por quê? Porque todo ser humano que já nasceu na Terra, ele é uma pequena revelação de quem Deus é.
Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma parte do ser de Deus a ser revelado ao mundo que só você pode mostrar, que está em você. Cada ser humano que nasce no mundo tem uma partícula da imagem e da semelhança de Deus para ser mostrada ao mundo. Então, Paulo diz: meus irmãos, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. E a gente vai ver exatamente como isso se dá. Olha só, como eu cresço na minha soteriologia para alcançar a escatologia da minha salvação, na eclesiologia, na vida da igreja. Por isso nós precisamos entender o que é de fato a igreja. Agora, deixa eu já de antemão falar uma coisa. Nós não temos vida de igreja normalmente, nós temos rotina de igreja. Paulo, depois, antes de ter dito isso que nós lemos, olha como ele começa escrevendo esse capítulo. Capítulo 2, versículo 1 de Filipenses. Quem está ali diz sim, por favor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e misericórdia, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Verso 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deixa eu só te falar uma coisa. Nós costumamos confundir vida de igreja com rotina de igreja. Paulo pergunta: irmãos, há entre vocês entranháveis afetos e misericórdia? Escuta isso. Ele diz: porque vocês precisam pensar a mesma coisa, vocês precisam sentir a mesma coisa, vocês não devem considerar nada seu, vocês devem considerar o outro superior a si mesmo, de maneira que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês precisam se tornar como Jesus. E como é que você se torna como Jesus? Pelos entranháveis afetos. E o que são entranháveis afetos? É comunhão. E o que é comunhão? É vida na vida. Vem aqui, Barça, por favor, me ajuda aqui, mano. Ó, subiu no estádio, a galera aplaudiu. Graças a Deus o time jogou muito bem, né? Como você chama, mano? Daniel, Dani, o seguinte: a gente acha que tem vida de igreja, mas a gente tem rotina. Vida de igreja é comunhão. Comunhão é entranháveis afetos. Vou explicar isso. Entranháveis afetos é vida na vida. Diga comigo, vida na vida. Diga comigo, misturar a vida. Jesus disse: quando 2 ou 3 de vocês estiverem juntos, eu estarei ali. Jesus é formado em nós quando a gente se mistura. Mas o que a gente faz? A gente só conhece uma coisa dos outros. Quando um crente encontra outro crente no supermercado, qual é a pergunta que, tipo, descobri que você é crente. Você é crente, aleluia. O que você pergunta para mim? Tu tá bem? Não. Você é um crente muito bom, mas você é um crente mais chato, mais religioso, mais normal. Descobri que você é crente e eu sou crente. O que você pergunta? Pergunta, gente. O Leonel Messi aqui não sabe, Daniel Alves. Vai. Que igreja você é? Aí, digamos que eu, perguntasse isso pro Daniel: você é crente? De que igreja que você é? Aí você fala da Batista Central. Batista Central. Sério, mano? Sério, velho? Mas eu também sou de lá, nunca te vi. Engraçado, nunca te vi também. Você me dá licença? Não, peraí. Claro, essa nuca senta na segunda cadeira, mano, lembrei. Não entenderam a piada, sabe por quê? Porque o máximo que a gente conhece uns dos outros é a nuca. E a gente diz que isso é comunhão. E Paulo diz: irmãos, vocês têm que sentir a mesma coisa. Vocês têm que considerar sempre o outro superior a vocês. Vocês não devem fazer nada por contenda, por glória que é vã. Vocês têm que ter em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. Porque quando vocês misturarem a vida, Jesus é que vai aparecer entre vocês. Por quê? Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Agora ele fala: há algum entranhável afeto? Sabe o que é isso? Ele está usando uma expressão grega, Dani, como se alguém pegasse um bisturi e abrisse o seu ventre.
tirassem as suas entranhas para fora, pegassem um bisturi, abrissem as minhas entranhas, isso é comunhão, tirassem as minhas entranhas entranháveis afetos e fizessem, sabe o que? Misturassem as entranhas do Dani na minha. Vida na vida. Isso é comunhão. Isso é vida de igreja. O resto é rotina. Aí quando o Dani estivesse triste, eu choraria com ele. Aí quando o Dani estivesse alegre, eu me alegraria com ele, porque eu ia sentir a mesma coisa que ele sente. E nesse processo, Jesus ia sendo formado entre nós. Amém? Obrigado, Dani. Vamos aplaudir o Dani aqui, que é um cara incrível. Joga nada. Gente, quem está me entendendo? Você tem rotina ou vida de igreja? Irmão, alguém toca a sua vida? Agora, deixa eu te explicar. A gente está numa onda dos desigrejados, né? Eu sou a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, te enganaram. Em nenhum lugar das escrituras, e eu já li várias vezes, mas seria bom que você lesse também. Você vai descobrir o que eu descobri. Em nenhum lugar da Bíblia você é chamado de igreja. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. Você é uma pedra viva. Eu sou uma pedra viva. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é o templo de Deus. Você também foi enganado. Nós, Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus. Pedro diz que você é uma pedra viva e que eu sou uma pedra viva. E que juntando um com o outro, irmão, quando pedra se junta dá atrito. E pedra é diferente, até encaixar, mão, bate, dói. Mas uma hora encaixa. E quando nós nos encaixamos, nós nos tornamos um templo para Deus. Você não é a igreja sozinho na sua casa. Nós somos a igreja. Você não é o templo. Nós somos o templo. Agora, por que a gente foge da vida da igreja? Porque a gente não quer morrer para si mesmo. Vou te contar uma coisa. Igreja é o jeito de Deus arrancar a natureza de Adão de você e colocar a natureza de Cristo. Igreja é o jeito de Deus formar Jesus em você. Tudo que acontece na igreja, escuta isso, é com um único objetivo: até que todos alcancem a medida da estatura completa de Jesus. Quem está me entendendo diz sim. Vou repetir, Cristo é a medida de todas as coisas. Sabe o que é, por exemplo? A gente se frustrou com o discipulado. Escuta isso. Sabe por quê? Porque a gente usa discipulado para formar líderes. Dias atrás, há muito tempo atrás, não foi tanto, eu estava no Espírito Santo, no lugar, né, no estado. E aí, né, eu estava no Espírito e no Espírito Santo. Aí eu entrei no carro e o pastor começou a se lamuriar para mim. Irmão, quando eu estou cansado é um perigo, irmão, porque eu falo o que vem na mente, eu não consigo. Quando eu estou mais alinhado, eu seguro. Aí o pastor começou: porque os líderes da igreja não dizimam, líder de célula, porque os líderes não oram, os líderes não vêm no canto. E eu só assim, não. Aí ele falou assim: tem isso na sua igreja? Eu disse: não. Aí ele já ficou interessado em saber qual é o método que eu uso, porque ele já foi atrás de um método por causa de crescimento. A gente começou a usar método para crescer, discipulado para crescer, célula para crescer. A gente quer número. Aí eles: como que não tem? Eu falei: não tem. Irmão, o que você fez? Eu falei: simples, eu não empodero neófito. Aí ele: falei: simples, pastor, eu não ponho a mão na cabeça de criança para liderar nada. Aí eu disse assim: pastor, sabe o que é o problema? Ele já começou a errar as marchas do carro. Pensei que ele já ia cancelar a conferência antes de nós chegar na conferência. Eu entendi que eu só tinha ido lá para falar isso para ele, que ele estava todo fadigado. O problema é que o Senhor saiu botando a mão na cabeça de gente para ser líder, porque o Senhor queria número. E essas pessoas não têm a natureza de Jesus. E agora você está com a creche
um orfanato. Porque você tem um orfanato, é um órfão querendo cuidar de outro órfão. Gente que não cresceu no conhecimento da paternidade de Deus, da natureza de Jesus, e agora você está com um problema. Eu falei, queridão, se vira, você não é quadrado. Ah, Leandro, você foi muito duro. Daí, não, nada tão ruim que não possa piorar. Eu piorei. Mas, pastor, o senhor já leu Atos 11, 26? Ele já, eu falei, vou te lembrar o que diz lá. Eu disse, pastor, em Atos 11, 26, a Bíblia diz assim: ora, em Antioquia, os discípulos, quem? O objetivo do discipulado. Os discípulos foram pela primeira vez chamados, deixa eu ouvir, cristãos, que significa pequeno Cristo. Eu falei, pastor, discipulado não é para formar líderes, é para formar Cristos. Discipulado não é para formar líderes, é para formar Cristos, pessoas com a natureza de Jesus. E tudo que Deus nos dá na igreja tem o objetivo de alcançarmos a medida da estatura completa de seu filho. Quem está me entendendo? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso pregar bonito, irmão, falar até papagaio fala, querido. O que conta é o quanto Cristo já foi formado em mim. Não é o que cantamos, não é o que pregamos, não é como nós podemos fazer um bom culto, é o quanto de Jesus já existe em nós. Agora eu vou te falar como é que isso acontece. Na vida, não na rotina, na vida da igreja, Cristo é formado em nós, por intermédio desses processos, de considerarmos o outro superior, de misturarmos a nossa vida. Isso é coisa difícil, irmão. Aí as pessoas vão opinar da sua vida, as pessoas vão ficar falando que tem gente que acha que a minha vida é uma eterna férias. Sério? Que gostoso viajar, né? Hoje minha esposa vai ficar brava comigo, ela não gosta. Chorou 1 hora, eu não estou exagerando, ela chorou por 1 hora. Eu tive que falar, amor, segura a onda. Sabe por quê? Porque o Ben mandou uma mensagem e falou, mãe, eu estou com muita saudade. Lembra ontem eu falei que eu falei aqui à noite? Pegou o celular da minha mãe e mandou no WhatsApp para mim e para ela. Meu filho tem só 6 anos. Ela já falou, será que eu estou sendo uma boa mãe? Eu falei, amor, para com isso. É que eu quero estar com você, mas as pessoas não sabem o preço que é. Elas só vê a gente no restaurante, né? Daí você tira a foto no restaurante. Nossa, pensa que vida de pastor é isso aí, é restaurante, praia. Estou na Bahia, os caras já imaginam eu na Vila do Atlântico, tal, tomando uma limonada na beira da praia. Só que não, né? Servir uns aos outros. E é por isso que eu estou dizendo que nós somos chamados a isso. Agora, como Cristo é formado em nós? Pela nossa eclesiologia. Agora vamos lá. Eu quero ver com vocês 2 textos. Abre 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2. Totalmente a ti, sua presença é real. Aqui nesse lugar, Senhor, nós levantamos o seu nome nessa noite, Jesus. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei. Adore o Senhor um pouco, querido. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Bendito é o nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 2. Quem encontrou, diga assim.
Eu acho que eu vou até começar, vou gravar um CD, irmão. Nossa, irmão, não, por favor, em nome de Jesus, não faça isso. Deixa eu te falar uma coisa de todo o coração. Eu gosto de cantar para Jesus, mesmo tendo a consciência que eu canto mal que só. Na verdade, eu não canto para os irmãos, canto para Jesus. Que eu descobri uma coisa, irmão, que o Senhor não está procurando música boa. Música boa Ele tem no céu, Ele está procurando corações quebrantados. Amém? Você também pode cantar para Jesus, aleluia. Mas faça isso no seu quarto, aleluia. 1 Coríntios capítulo 2. Quem está feliz ainda? Versículo 1, Paulo vai visitar os irmãos que estavam em Corinto. Ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Look at me, olhe para mim. Paulo visitou a igreja que estava em Corinto. Escute. E ele diz: quando eu estive entre vocês, eu não fiz uso de palavras sublimes, de sabedoria humana ou de retórica. Sabe por quê, gente? Porque esses irmãos já tinham acesso a isso. Corinto era uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga. Me escute, por favor. Eles tinham acesso ao conhecimento. Paulo disse: eu não fui expor para vocês letra, conhecimento. Sabe outra coisa que a igreja de Corinto tinha? Poder. Irmão, a igreja de Corinto tinha tanto profeta lá, que Paulo escreve no capítulo 14 o seguinte: irmão, profetiza um depois do outro. Os irmãos eram pentecostal. Levantavam um lá: terra! Assim diz o... outro já gritava: mando! Aí Paulo falou: gente, vamos organizar isso aqui num raio de não sei quantos quilômetros. Era uma coisa doida, né? Paulo: gente, calma, vamos profetizar um depois do outro. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eles tinham dons espirituais, amém? Então o que a igreja de Corinto tinha? Olha para mim: conhecimento e poder. É o que a gente busca normalmente. Há quem busque conhecimento para controlar os outros, e há quem busque poder para se autopromover na igreja. Deus começa a usar alguém, e esse alguém já começa a colocar um preço naquilo que Deus deu para ele. Você vem pregar para nós? Venho, mas como eu sou um pregador muito inteligente, vocês têm que pagar o cachê. Você vem pregar para nós? Venho, mas como eu curo muita gente, vai ficar mais caro. Se demônio manifestar, sobe o preço também. Tem isso, irmão, eu vejo essas coisas por aí. A gente acha que conhecimento e poder é tudo, mas olha o versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Sabe o que Paulo disse? Eu não estou procurando quanto conhecimento vocês já alcançaram, nem quero saber quanto poder vocês demonstram. Eu quero saber o quanto do Cristo crucificado já existe em vocês. Sabe o que Deus está procurando na igreja nesses dias? Não é conhecimento. Ele não fica impressionado com as nossas pregações. Deus não se impressiona com as nossas curas. Deus está procurando o seu Filho em nós. Querido, olha para mim, você que está no ministério, ou você que aspira ao ministério. Excelente coisa você deseja, diz Paulo a Timóteo, mas deixa eu te falar, ministério não é você agregar conhecimento e manifestar poder. Ministério é Cristo crucificado em você, para que você possa servir como Jesus. E o próprio Paulo diz que Jesus é o poder e a sabedoria de Deus, no capítulo 1 dessa carta. Uma pessoa que anda crucificada em Jesus pode alcançar altas revelações de Deus e demonstrar o poder de Deus de forma eficaz, sem que isso roube o seu coração. Então Paulo segue falando a respeito disso com essa igreja, e no capítulo 11, abra sua Bíblia, a gente chegou na nossa reta final. 1 Coríntios capítulo 11. Já me deram 2 copos hoje de água de coco, viu que maravilha? 1 Coríntios 11, todos abram lá por favor, que é provavelmente nosso último texto. Não perca de vista. Eu quero falar sobre a eclesiologia, a vida da igreja, como crescemos na nossa salvação, para alcançarmos o objetivo da nossa salvação. O caso estava tão grave. Deixa eu te falar uma coisa sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é provavelmente a mais poderosa igreja
no Novo Testamento, no que diz respeito ao uso dos dons espirituais. Porém, era também a mais carnal e infantil igreja. Irmãos, muitas vezes esse é o nosso problema, irmão. A gente tem poder, mas a gente é menino e anda na carne. Não tem Cristo em nós. Tem conhecimento e poder. Mas repito, na igreja, Deus procura encontrar uma única coisa: seu Filho e esse crucificado em nós, que é o poder e a sabedoria de Deus. Aí Paulo no capítulo 11, olha o que ele diz no versículo 17. E nós vamos falar sobre a ceia. Por que a ceia? Porque a ceia é o ápice da vida da igreja. E é quando nós vemos o quanto de Cristo já está construído em nós. Por quê? Escuta isso. Porque na ceia, Jesus manifestou a sua natureza. Sabe, antes de você ler, deixa aí aberto 1 Coríntios 11. Sabe, algumas coisas na vida de Jesus são desafiadoras demais. Na última ceia, só João relata isso. No capítulo 13, sua Bíblia diz o seguinte, por isso que a gente vai falar da ceia, porque é quando nós vemos quanto Jesus já está formado em nós. Sua Bíblia diz assim em João 13, Jesus, escuta isso, sabendo quem era e que para o Pai voltaria. Deixa eu te falar uma coisa, ele sabia quem ele era, o Verbo de Deus. Através dele todo o universo foi criado. E que para o Pai ele voltaria para a sua posição de glória e autoridade. Sabe o que ele fez, meus irmãos? Dobrou o joelho, tomou uma bacia, pegou uma toalha e disse: põe o pé aqui, eu vou ensinar vocês a manifestarem poder. Sabendo quem era e que para o Pai voltaria. Aí Paulo escreve aos Coríntios e diz assim, 11:17: nisto porém que vou dizer, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Irmão, olha para mim, quando o culto faz mais mal do que bem? Olha a condição dessa igreja, meus irmãos. O culto na igreja em Corinto fazia mais mal do que bem aos irmãos. Paulo disse: eu não posso nem louvar a vocês por se reunirem, porque quanto mais vocês fazem culto, pior ficam. Meu Deus, irmão. E lembre-se, eu estou falando com zelo e com amor. Mas por que isso acontecia? Versículo 18: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós divisões. Aí o que você pensa? Aí problema da igreja, o culto faz mais mal do que bem, porque os irmãos estão tudo rachados, estão tudo divididos. Mas Paulo termina o versículo dizendo assim, e em parte eu creio. Sabe o que ele quer dizer? Até que é bom. Olha que Paulo é engraçado, ele diz assim, é bom que haja uns atritos, né? As tretinhas dos irmãos, a gente fala no sul lá. O atrito das pedras. Verso 19, quem está comigo diz sim. E até importa que haja entre vós heresias. Meu Jesus, olha que Paulo é doido. Paulo diz, ter divisão não é suficiente, é bom que tenha divisão e heresia. Irmão, por quê? Olha ali, está na sua Bíblia isso, não está? Olha ali, para que os que são maduros se manifestem entre vós. Sabe o que Deus faz na divisão? Ele mostra quem Ele aprovou. Sabe o que Deus faz quando heresia surge no meio da igreja? Ele levanta os mestres capazes de trazer a sã doutrina. Então Paulo está dizendo, até que é bom, isso leva vocês à maturidade. O problema de vocês não é a divisão e a heresia, porque isso aí sempre vai ter no meio da igreja. A razão pela qual o culto faz mais mal do que bem não é essa. Olha o versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Repito, porque o partir do pão é a principal evidência da natureza de Jesus na vida da igreja. Quando a gente se reúne para partir o pão, que isso aparece.
Aí o que ele diz? Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Por quê? Verso 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente, leiam para mim, irmãos, a sua própria. Olha para mim, sabe por que não é a ceia de Jesus? Porque é a sua. O que Paulo quer dizer? É que vocês não estão se tornando como Jesus, ele está dizendo aos coríntios. Porque quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor, sabe por quê? Porque a última coisa que Jesus fez na ceia foi comer. A primeira que ele fez foi servir. E quando vocês se reúnem, fica claro, olha o que ele diz. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Ele diz, quando vocês se reúnem, fica claro que vocês estão se reunindo para satisfazer suas próprias vontades. Como é que vocês encaram um culto? Como Deus vai satisfazer a sua vontade? Não é a ceia do Senhor. Por que não é do Senhor? Porque é de vocês. E por que era deles? Porque ninguém espera, mas todo mundo quer encher a pança. Sabe por quê? Paulo está dizendo o seguinte: é porque vocês querem satisfazer o ventre de vocês e não cumprir a vontade de Deus. Porque se Jesus estivesse formado em vocês, vocês primeiro serviriam e depois pensariam em comer. Porque quem tem o mesmo sentimento que houve em Jesus, Daniel, considera o outro superior a si mesmo. Por que a gente foge da vida da igreja e troca a vida pela rotina? Eu gosto de vir num culto, ficar bem longe, para ninguém falar comigo, não me pedir nada, não me perguntar nada. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Não me peça nada. Irmão, você não está cultuando a Deus, você está cultuando sua barriga. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse assim: porventura, achará fé na terra o Filho do Homem em sua vinda? Fé é a doutrina elementar de soteriologia. Salvação é seguida por fé. Jesus disse que no fim dos tempos, quando ele viesse, a fé estaria escassa. Mas olha aqui, você pensa assim, a fé está aumentando. Olha, o último censo no Brasil, o IBGE, diz que são 50 milhões de evangélicos no Brasil. Para cada 4 brasileiros, um evangélico. Não, irmãos, com todo carinho, não glória a Deus. Não, aleluia. Porque existem 50 milhões de pessoas que dizem ter a natureza de Jesus nesse país. E ele nunca foi tão corrupto, caótico e desigual. Gente, a conta não fecha. Alguma coisa está errada. Sabe por quê? É porque a maior parte dessas pessoas não nasceram de novo. E as que nasceram de novo, não estão desenvolvendo a sua salvação, não estão desenvolvendo a natureza serviçal de Jesus, não têm o coração sacerdotal, elas só querem ter mente de rei, elas querem ser servidas. Aí você pensa, mas a fé não está aumentando? Os templos evangélicos estão cheios? Não, o que está aumentando é a crença, irmãos. Diga comigo, crença. Sabe o que é crença? É a expectativa que nós temos que Deus fará o que nós desejamos. Essa é a razão pela qual os templos evangélicos estão cheios. Vou te repetir, e sinta-se abençoado. Você está ouvindo o evangelho hoje, não baboseira. E sinta-se abençoado, porque o pastor de vocês ama a palavra e libera que isso seja ensinado aqui. Porque está escasso no Brasil, irmão. Porque não se prega a fé, se prega a crença. Crença é a expectativa que você tem, que Deus fará o que você deseja. Então você não está cultuando ao Senhor. Não é a ceia do Senhor, é o culto do seu ventre. Você sabe o que é fé? Fé é o conhecimento que você tem de Deus para fazer o que Ele deseja. Você tem crença ou fé? Diga comigo, crença é a expectativa que eu tenho que Deus fará o que eu desejo. Fé é o conhecimento que eu tenho de Deus para fazer o que Ele deseja. Você está aqui movido por crença ou por fé?
Aí Paulo está dizendo, o caso de vocês está tão grave que o culto faz mais mal do que bem. Sabe por quê? Porque é um culto para vocês. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Todo culto de domingo, Deus começa o culto desviado. Calma, irmão. Chega domingo, Deus está desviado. Aí lá vai os crentes cantar para converter Deus. E Deus está lá, teimoso, não quer converter. E o povo canta, para massagear o ego de Deus. E Deus não converte. Aí não dá certo, o povo começa a orar. Ah, Deus te converte, Deus está desviado. Tem hora que o povo até jejua e oferta para converter Deus, e Deus não converte. Sabe o que as pessoas querem converter Deus? As suas próprias vontades. Elas dizem que estão cultuando a Deus, mas tudo que elas estão fazendo é para ver se Deus se converte a elas. Alguém aqui está me entendendo, irmão? Vocês estão felizes ainda? Já diminuiu a felicidade, né? Mas eu vou terminar dizendo uma coisa. Então, Paulo termina dizendo assim, versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. 23. Quem está comigo diz sim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído... Olha aqui, olha aqui. Sabe o que é a igreja? É te ensinar como agir quando o mundo trair você. É te ensinar como agir quando alguém trair você. Sabe o que Paulo disse? Isso aí não é a ceia do Senhor, não. Não é um culto a Ele, é um culto para vocês. Está todo mundo querendo satisfazer seu próprio apetite carnal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse tipo de culto faz mais mal do que bem. Agora você entende porque essas igrejas, não todas, mas a maioria da televisão, os templos são abarrotados de pessoas movidas pela crença. Você fala bênção, conquista, vitória financeira. Quando é para ouvir a palavra de verdade, as pessoas, está demorando, esse cara não acaba, que saco de mensagem. É porque não massageia a sua alma, é porque crucifica o Adão em você. Porque o evangelho de verdade, ele destrói e constrói. Ele destrói a natureza de Adão e constrói a natureza de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, eu não estou chateado não, estou feliz. E só porque eu estou muito feliz e amo vocês é que eu quero abençoá-los com a verdade da palavra. E não é para vocês não é entre eu e vocês, o espiritual. Não, irmão. A Bíblia, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes e não tem cabo, irmão. Pegou, se corta. Sabe o que eu tenho aprendido com Jesus? Disse hoje no almoço, a mensagem que você prega no domingo, te prega na segunda-feira. Hoje eu acordei com a mensagem de um irmão reclamando de mim, dizendo que eu sou isso, que eu não presto, que eu não valo nada, que não sei o que eu sou uma mentira, que as pessoas acham que eu sou o que eu não sou, porque eu fui o culpado da vida dele não dar certo. Isso aí, irmão, isso é a igreja. Aí eu liguei para o presbitério meu, para os meus pastores e mandei os prints. Hoje a gente manda print, né, irmão? Mandei os printzinhos. E os meus amigos do presbitério falaram assim, resta a você se humilhar de novo, ser manso e humilde. A gente sabe que você não fez nada do que esse irmão está falando, mas pede perdão para ele de novo. Anda mais uma milha, sabe por quê? Porque a gente quer ser como Jesus, irmão. A mensagem que você prega, te prega. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Então deixa eu te falar uma coisa. Paulo diz, porque o Senhor Jesus na noite em que foi traído. Sabe o que Paulo quer dizer? Vocês precisam lembrar como Jesus estava se sentindo naquele dia. Ele seria traído. Sabe o que ele fez? Sabendo quem era e que para o Pai voltaria, ele desceu ao mais alto nível de humildade. Lavou os pés daqueles homens soberbos e arrogantes que viviam discutindo quem era o maior e quem ia sentar na direita ou na esquerda. E Jesus se dobrou àqueles homens, lavou o pé deles. E aí Paulo diz, tomou o pão, o partiu. Sabe o que Jesus fez quando foi traído? Ele abençoou e repartiu com aqueles que iriam traí-lo.
Porque é aqui que nós vemos o quanto Jesus já foi formado em nós. Agora deixa eu te falar, 1 Coríntios 11, é o culto que faz mais mal do que bem. Mas tem um culto que faz mais bem do que mal, é o culto de Romanos 12. Aí Paulo começa assim, ó, escuta, não precisa nem abrir, você tem lá 12, 1 e 2. Paulo começa assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos. Tinha um meme meu na internet, aí não sei quem viu, gritando, pelo amor de Deus. Alguém viu a piadinha? É porque eu estava explicando o que é rogo-vos. A gente não entende o tom de voz. Quando Paulo escreve Romanos 12, ele está desesperado, clamando aos irmãos, dizendo, pelo amor de Deus. Sabe o que ele diz? Rogo a vocês, eu suplico a vocês, pelas compaixões de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto inteligente, é um culto racional. Sabe o que é o culto racional? É quando você voluntariamente entrega a sua razão em sacrifício. O que é razão? É quando eu estou na razão. Quando você entrega a sua razão. Jesus, na noite em que foi traído, teria razão para dizer, vamos parar com essa palhaçada, mata todo mundo, Deus. Mas sabe o que Jesus fez? Se apresentou como um sacrifício vivo. O culto que faz mais bem do que mal, Romanos 12, é o culto racional. O que é um culto racional também? Olha para mim, é quando você chega diante de Deus, entendendo, raciocinando o quanto vai custar para você viver a vontade dele. E você conscientemente, Jesus disse em Lucas 14, você tem que fazer o cálculo. Para ser discípulo de Jesus, você tem que sentar e calcular se você vai poder terminar a torre que você vai começar a construir. Sabe, quando você diz, Jesus, eu entrego a minha vida para você, presta atenção. Presta atenção. Se você entregou sua vida a Jesus, ela nunca mais será sua. Quem está me entendendo? Aí ele diz, culto, sacrifício vivo. Sabe por que sacrifício vivo? Todo sacrifício que era oferecido a Deus na lei, no sacerdócio de Arão, era primeiro morto. Mas a gente está no sacerdócio de Melquisedeque. Escuta, sabe por que o animal era morto? E o animal é um ser catalogado como um ser irracional. E Paulo fala que Deus não quer mais culto irracional. Bom, ele nunca quis, disse Davi. Ele não tem prazer nisso. Ele quer um culto racional, um sacrifício vivo. O animal era morto, porque mesmo o animal que é um ser irracional, quando viu o fogo do altar do holocausto, ó, fugia do fogo. Aí sabe o que Paulo diz? Deus agora quer sacrifício vivo. Sabe o que é sacrifício vivo? É quando você voluntariamente sobe no altar de Deus para que o fogo de Deus consuma todas as suas paixões. Quando você sabe o que vai te custar. Escute, sacrifício vivo é aquele que vai voluntariamente para o altar. E aí Paulo diz, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí vocês vão experimentar a vontade de Deus e não mais só ouvir falar sobre ela. Quando a palavra, olha para mim, renova a sua mente e você entende que Deus deseja que a vida da igreja seja um culto racional, que é igual você ser um sacrifício vivo, voluntariamente se entregar ao fogo de Deus. Você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí você começa, sabe o que Paulo diz? É tão incrível. Agora eu amarro. Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega transformai-vos é metamorfos. Sabe o que significa? Tornar-se uma nova forma. A escatologia da sua soteriologia é na eclesiologia, é quando pela vida da igreja você está se tornando como Jesus. Transformai-vos,
Vocês precisam ser um novo tipo de pessoas. Duas coisas: o fogo de Deus e a sua palavra. A palavra renova a nossa mente. O Espírito é o fogo, nos remodela. Sabe o que o fogo faz? Ele dá nova forma às coisas. Enquanto a sua mente é renovada, o Espírito te dá uma nova forma, te torna como Jesus. A escatologia da sua soteriologia, o objetivo para o qual Deus te salvou, é na vida da igreja. É misturando a sua vida, considerando o outro superior, pensando no bem do próximo, se entregando em sacrifício vivo, servindo, amando, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, te damos graças por essa noite especial. Pai, eu estou totalmente convicto que a sua palavra é suficiente para renovar a nossa mente nessa noite. Pai, eu peço, renova a nossa mente pela exposição do seu santo evangelho, Senhor. Pai, eu quero te pedir que o fogo do seu Espírito comece a arder no nosso homem interior, que o Espírito comece a nos dar uma nova forma. Pai, eu quero te pedir que você nos quebrante. Eu quero te pedir que você contrite o nosso coração nessa noite. Quebrantamento quer dizer quebra de argumento. Isso é quebrantamento, é quando você para de argumentar e se apresenta como um sacrifício vivo para viver toda a vontade de Deus. Pai, nessa noite eu te peço, pela amada Igreja Batista Central e por todos aqueles que invocam o nome de Jesus em Feira de Santana, renova a nossa mente pela palavra e nos dá uma nova forma pelo Espírito, pela palavra, pelo Espírito. Você disse a Nicodemos: você tem que nascer da palavra e do Espírito. A água é a palavra que nos limpa. Senhor, produz em nós a natureza do seu Filho, a começar por mim, pela Fran, pelo bem, e depois sobre todos os seus filhos aqui. Com os seus olhos fechados, fale um pouco com o Senhor. Se a palavra fez sentido para você, se você realmente entende que precisa compreender a eclesiologia, a vida da igreja, para alcançar a escatologia da sua soteriologia, para se tornar como Jesus mediante a obra salvífica de Deus, comece a falar com o Senhor enquanto tangemos o teclado por 30 ou 40 segundos, para que a palavra desça ao seu homem interior. Por favor, com os seus olhos fechados, já encerramos, mas ore um pouco para que a palavra seja internalizada em você. Onde estão os sacrifícios vivos que voluntariamente se apresentarão ao Senhor nessa noite? Senhor, você deseja formar Cristo em nós até que todos, e não alguns, até que todos alcancem a medida da estatura completa de seu Filho. Bendito é o seu nome, Jesus. Te damos graças nessa noite. Enche esse lugar com sua graça e com o seu favor, Senhor. Enche esse lugar com o fogo santo do seu Espírito no nosso homem interior, Senhor. Fogo que purifica, que santifica. Bendito é o seu nome, Jesus.
Responda a palavra com a sua oração de entrega. Renda-se ao Senhor nessa noite. Graças te damos, Jesus. Bendito é o seu nome, Jesus. Bendito é o seu nome, Senhor. Nós te amamos. Nós confiamos na eficácia da sua palavra. A sua palavra faz tudo. Faz tudo. Ela é suficiente para nos mudar. Que o seu Espírito respalde a sua palavra, não a minha, a sua palavra, Senhor. Bendito é o seu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos lá com as suas próprias orações, com as suas próprias palavras. Se a palavra fez sentido a você, responda ao Senhor do seu jeito, da sua forma, mas responda ao Senhor. Se necessário, faça votos ao Senhor de se render a Ele totalmente. Bendito é o seu nome, Jesus. Bendito é o Senhor. Vamos encher este lugar de fome e de sede pela presença de Deus. Vamos deixar a palavra ser internalizada em nós. Vamos deixar a palavra descer ao nosso homem interior. Teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente sou. Vamos lá, responda a palavra. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Vamos nos colocar em pé diante do Senhor. Vamos fazer isso. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em É um culto racional. Eu estou aqui. É quando você entende o que vai Vem custar. tocar É quando você se compromete com aquilo que você está ouvindo. molda o meu viver. Isso é um culto racional, é um culto inteligente. Cumpre o teu Se você sabe, vamos cantar juntos. eu estou aqui. Vamos de todo o coração, Vem com tocar toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. molda o meu viver. Cumpre o teu Nos entregamos voluntariamente a Ti, Senhor. Molda, molda nossa vida. Teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente sou. Tuas mãos moldam o meu
vai fazer tudo novo, tudo novo. Creia, a esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Em tudo que ouvimos, nós cremos no que acabamos de cantar, porque nós nos entregamos a Ele, voluntariamente entregamos todas as nossas razões, entregamos a Ti, Pai, toda a nossa vontade. Queremos viver a vida de Cristo em nós. Continua nos moldando, Senhor, cumpre o Teu propósito em nós. Se você concorda com esta oração, erga uma das suas mãos e diga: eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim o teu querer. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza, aplauda Jesus, que nenhum de nós sairá daqui do mesmo jeito que entramos. Desde ontem o Senhor tem nos lavado pela sua palavra. Eu não sei você, mas eu saio com o coração queimando de verdade, de muito temor e mais amor ao Senhor. Nós somos gratos pela vida do pastor Leandro, da França, família. É um privilégio tê-lo aqui esses 3 dias, é uma coisa muito rara. Mas o Senhor escolheu trazê-los aqui, então aproveita. Capta tudo que você tem recebido. Não deixe o inimigo roubar. Não deixe os prazeres do mundo roubar. Que o nosso coração seja terra fértil. Que essa semente que tem sido plantada dê muitos frutos. Amém? 2 informações. Nosso pastor não está aqui hoje, porque ele está num casamento de uma pessoa da família. Deixou um abraço carinhoso a todos, mas amanhã já está de volta em outra cidade. Pastor Leandro estará pregando amanhã à noite. Amanhã pela manhã estaremos aqui como igreja celebrando. Não deixe de passar no Espaço 133. Tem comida gostosa, tem oportunidade, né, de desenvolver os entranháveis afetos, né? A comunhão. Então, é nosso espaço de comunhão. Os livros da equipe do pastor também está lá. Os livros, eu acho que só temos 18 livros lá. Então, já está perto de acabar. Todos os homens que estarão ajudando na arrumação aqui do templo, pastor Estênio chama logo aqui na frente. Oremos com a bênção apostólica. Em seguida, você pode se dirigir ao Espaço 133, pode estar lá em comunhão com os irmãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que a comunhão maravilhosa do Espírito Santo continue com cada um de nós, Igreja de Cristo, reunida aqui neste lugar e espalhada por toda a terra. Amém. Deus te abençoe. Aleluia.